Rezados a paz do Senhor, vamos então dar continuidade ao nosso estudo da revista do segundo trimestre, que é sobre o Apocalipse. E nesse estudo então é a lição 4, Apocalipse, a realidade do arrebatamento. Então vamos ver aqui as principais características aqui do arrebatamento segundo a Bíblia nos ensina. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é justamente isso: a esperança para os que morrem em Cristo. Nós vemos aqui no Apocalipse a Igreja de Cristo arrebatada, participando das bodas do Cordeiro, vindo com Cristo por ocasião da sua volta triunfal. Então aqui está bem claro, em Apocalipse 19, principalmente o versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se ataviou. Também vemos aqui que o autor enfatiza que o estudo sobre o acontecimento dos últimos dias sejam considerados outros textos da Bíblia. Isso nós já reforçamos em outras aulas e realmente temos que comparar com os outros textos da Bíblia. E nós vemos aqui esses outros textos que falam sobre a ressurreição dos que morreram em Cristo. Então não é somente o Apocalipse, mas em várias outras passagens que falam sobre isso, né? Primeiro, a transformação dos que estão em Cristo, do que morreram em Cristo, e os vivos por ocasião de soar a última trombeta. Então Paulo ele fala muito bem claramente sobre isso, que até aquele momento era um mistério, por isso que ele diz aqui que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Um texto bastante conhecido dos irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. E aqui ele diz que vai ser nesse instante a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e os vivos seremos ou serão transformados. 1 Tessalonicenses também vai falar sobre essa ressurreição, daqueles que dormem em Cristo, porque também lá em Tessalônica muitos estavam questionando sobre a morte, aqueles que já morreram já teriam perecido. Não, mas aí Paulo ele deixa muito bem claro que esses que morreram em Cristo serão ressuscitados nesse dia do arrebatamento da igreja. E aqui o comentarista cita esse autor que a garantia de que isso acontecerá, ou seja, dessa ressurreição, é justamente que a ressurreição de Cristo mediante o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ressuscitou ao Senhor Jesus, ele sendo então as primícias, então nós também seremos ressuscitados, conforme nós vemos aqui esses versículos. Que, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, nós vemos aqui, meus amados, bem claramente, que a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos é uma realidade. Aqui, como nós falamos, no 1.1, ele vai reforçar mais ainda essa ideia, Cristo, as primícias dos que dormem. Por que as primícias? Porque muitas pessoas morreram, ressuscitaram, conforme nós vemos em vários relatos da palavra de Deus, mas todos vieram a morrer
novamente, né? Porque aquilo lá foi somente uma demonstração, uma evidência do poder de Deus sobre a morte, mas eles ressuscitaram, né, com os seus próprios corpos corruptíveis, né? E Cristo não. Cristo ele ressuscitou com um corpo incorruptível. E isso a palavra de Deus nos diz, né, que nosso corpo será semelhante, nossa ressurreição será semelhante, né, pois teremos um corpo também incorruptível, né? Então, nós vemos aqui que Jesus, ele ressuscita, e sendo então as primícias dos que dormem, justamente por isso, né? Por esse corpo incorruptível que o Senhor Jesus apresentou-se na sua ressurreição, é um exemplo daquilo que nós também teremos. Então, conforme vemos aqui, a partir desse momento, né, todos os santos que morrem ressuscitarem para a vida eterna, conforme vemos aqui em 1 Tessalonicenses 4,14, né? Então, Cristo ele é as primícias, é a primícia, mostrando esse exemplo, né, dando essa segurança também para aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, né? Aqui ele cita o pastor Antônio Gilberto, que nos diz, biblicamente, a morte não significa extinção, né? Aqui, na verdade é extinção do extinção do ser humano, e sim a separação referente a ele. Então aqui é um estudo bastante complexo, que muitas outras correntes teológicas e de algumas outras denominações falam sobre a extinção da alma. Então nós não vamos entrar nesse assunto, que é um assunto bastante extenso, mas biblicamente a morte não é uma extinção, é sim uma separação, né? Uma separação entre o homem e Deus nessa vida, é a morte espiritual. E tem então a separação eterna, né, que ou é a morte eterna, a segunda morte, como também está descrito em Apocalipse, né? Então vimos aí Cristo as primícias, agora a ressurreição dos mortos, né? Baseado então na nossa fé, temos essa certeza, né, que não é simplesmente uma ideia abstrata, mas muitos versículos falando, né, sobre a ressurreição dos mortos. Tanto no Antigo Testamento como no Novo nós encontramos. E aqui tem um exemplo, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. A ressurreição dos mortos no arrebatamento, no momento em que for tocada a última trombeta. Então, também, mesmo que nós sabemos disso, esse momento dessa última trombeta ainda tem alguma discussão que será essa última trombeta, mas nós entendemos que é com o arrebatamento da igreja, né? Que seria realmente essa última trombeta, ainda permanece assim em discussão, né? Mas sabemos que essa trombeta ou esse sinal, a trombeta era usada antigamente para dar um sinal para o acampamento de guerra, o acampamento de Israel se preparar, se levantar. Então eles ouviam a trombeta e se preparavam, né? Então isso também mostra, não, que nós devemos estar atentos em relação a isso. O Espírito Santo, conforme nós falamos, né, ele vai fazer essa transformação, essa ressurreição. Porque da mesma forma que ele ressuscitou o Senhor Jesus, ele também vivificará os nossos corpos mortais, né? Então, aqui mais uma vez,
falando aí de 1 Tessalonicenses, que o Senhor Jesus, ele descerá com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Então, o comentarista, ele diz muito bem claramente que para os crentes, principalmente lá de Tessalônica, viam morrer os seus familiares e amigos e começavam a entristecer-se de sobremaneira, porque naquela época, né, as mortes eram muito frequentes, era por causa daqueles reis, aqueles imperadores que tiravam a vida das pessoas assim como se fosse, né, qualquer coisa insignificante. Mas aí então Paulo, ele traz essa palavra, né, de conforto, que esses que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Né? Então não era o fim das coisas. Né? E tem muitos, né, que ainda nos dias de hoje acredita que a morte é uma extinção, que morreu assim, é uma aniquilação, né? É uma teologia completamente distorcida da palavra de Deus. Né? Conforme nós vemos aqui vários versículos deixando muito bem claro que a trombeta de Deus vai soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Né? Então, vários versículos aí mostrando enfatizando que isso é uma realidade. Aqui, consolai-vos com estas palavras. Então, Paulo aqui traz esse conforto, né, que a vida é efêmera, a Bíblia ensina que a vida é como um conto ligeiro, como uma brisa, conforme nós vemos aqui. Né, os nossos anos passam, né, como um conto que se conta. Aqui vários exemplos aqui para mostrar que a vida nossa aqui realmente é muito rápida, né? Uma nuvem que passa, uma sombra que se declina, a erva que se seca, vários versículos aí. Né? E as pessoas que não têm fé em Cristo, elas se sentem perdidas e sem esperança, por causa então da fragilidade e da brevidade humana, conforme nós vimos, né? Naquela época, muitas pessoas morriam continuamente, hoje também, né? Quando nós vemos todas essas catástrofes acontecendo, muitos se sentem desesperançados e perdidos em relação a essa brevidade da vida, alguém que perde um ente querido, né? Ou perde muitos ente querido de uma vez, ficam extremamente abalados, mas nós temos a esperança, né? Nós temos uma esperança viva e firme, que da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Né? Então isso é uma coisa que nós temos que confiar e descansar em Deus, porque estamos nessa vida de materialismo, as pessoas buscam as coisas mundanas, transitórias, mas o crente deve amar a vinda de Cristo. Né? Aqui Paulo ele falando sobre a coroa da justiça. Paulo também, já encerrando a sua carreira, ele fala sobre isso daí. Né? Então, o comentarista também diz que o nosso corpo natural, ele se vai se enfraquecendo, mas interiormente nós nos renovamos, porque nós temos essa esperança, né? Temos essa certeza de que simplesmente é o nosso corpo natural que se enfraquece e que eventualmente pode perecer aqui, porque ele é corruptível, mas o nosso espírito, ele permanece vivo. Né? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia após dia. Né? Então essa é a verdade da palavra de Deus. Mais que vencedores por aquele que nos amou. Né? Então, essa tranquilidade que nós temos, né, acerca da morte, acerca da vida após esse corpo corruptível, ele se
se corromper, né? Então, nós não ficamos sem esperança, não ficamos desesperados e temos essa tranquilidade, essa promessa, confiamos nesta promessa, né? São várias promessas aqui da palavra de Deus, né? A igreja e a esperança do porvir, é isso que a gente estava acabando de afirmar, né? Então a igreja, o arrebatamento será um alcance mundial, alcançará os que morreram em Cristo, a sociedade sentirá esse impacto, né, do desaparecimento em todos os lugares, os salvos que não mais serão encontrados nesta terra. E aqui o 2.1 ele fala, nem todos dormiremos, né? Então o arrebatamento é um fato real que está prestes a acontecer, porque da mesma forma que nós vimos a promessa do Antigo Testamento, que iria nascer da Virgem, e todas aquelas promessas que nós vemos, né, em Isaías, e aconteceu, não Isaías, somente Isaías, mas todos aqueles que falaram do nascimento de Jesus, de ele ser montado num jumentinho, tudo aquilo se cumpriu. E a palavra de Deus diz que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, é uma realidade, né? Não a palavra de Deus revela. Conforme nós falamos no mistério, nem todos dormiremos, né? Conforme está descrito aqui em 1 Coríntios, enfatiza, né, que o arrebatamento virá. Então haverá uma geração de cristãos que não passará pela morte quando isso acontecer, né? Então isso será um sinal de que as coisas estarão caminhando para o fim, né? O arrebatamento será este sinal em que este mundo estará caminhando justamente para o fim e para aquilo que está descrito lá em Apocalipse, né? Então, qual será essa geração? Não sabemos, né? Qual será essa geração, mas o importante é que nós vemos, né, que isso já se aproxima pelos sinais que o próprio Jesus nos deixou de alerta, né? Deve levar então um despertamento genuíno para as coisas espirituais e para a comunhão com Deus, né? Conforme nós vemos aqui, andarmos na luz como Ele na luz está. Então, é uma advertência para estarmos sim preparados, né? Cláudio Honor de Andrade, ele fala, né, sobre essa esperança abençoada e aguardamos então essa bem-aventurança, né? Representa a suma realização de toda a esperança cristã. Sem expectativa da volta do Senhor Jesus, o conceito teológico de esperança há muito já teria perdido seu significado, né? Infelizmente, tem muitos que não acreditam, né, no arrebatamento, mas essa é uma realidade que está descrita na palavra de Deus. Não precederemos os que dormem, é aquela palavra que a gente estava falando, né, no momento do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois a geração daqueles que estiverem vivos, né, em comunhão com Deus, andando na luz que o Senhor Jesus deixou dos seus ensinamentos, né? Então, esses serão arrebatados juntamente com eles quem? Com os mortos, né, que ressuscitaram a encontrar o Senhor Jesus nos ares, né? Estando em Corto, ele fala sobre isso, né? A única exigência, tanto para os crentes mortos como para os vivos, é que estar em Cristo, ou seja, eu tenho um relacionamento de fé nele, de fidelidade a ele, ou seja, né, não são todos que serão arrebatados, mas aqueles que nasceram de novo, têm esse relacionamento com o Senhor Jesus e têm essa vida de comunhão com o Senhor Jesus e evidentemente esteja esperando então esse grande momento, né, do arrebatamento da igreja, né? Vemos aqui também, né,
estar em Cristo, né? Várias passagens lá em João, onde ele vai falar sobre a videira, e ali realmente é a comunhão, né? Está em mim, quem está em mim, se vós estiveres em mim. E João ele fala em várias outras passagens, né? Beber do meu sangue, comer da minha carne, tudo isso fala sobre a comunhão, está em Cristo, né? Todos seremos transformados, né? Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, mas os mortos ressuscitarão nesse corpo incorruptível, né? Conforme nós vemos aqui. Como ressuscitarão os mortos? Com que corpos virão? Né? Em 1 Coríntios vai deixar isso muito bem claro, que os corpos serão todos transformados, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, né, nesse corpo incorruptível, né? Porém, convém que o que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, né? O Senhor Jesus transformará o nosso corpo para ser conforme, ou seja, semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses, ele fala exatamente sobre isso, né? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, né? E justamente todas as ressurreições que nós vemos que ocorreram mostra esse poder, né, de Deus sobre a morte, sobre todas as coisas, né? Então ele fará justamente isso. Cláudio Honor Ferreira de Andrade, é uma inexplicável metamorfose que ocorrerá no corpo e na alma dos crentes, tornando-os verdadeiros isângelos, ou seja, semelhante aos anjos. E nós vemos aqui, né, Lucas falando sobre isso, né? Jesus explicando que nós seremos semelhantes aos anjos, não haverá mais essa questão de homem, mulher, casamento e etc, né? Os mistérios do arrebatamento. Entender como será o arrebatamento da igreja é manter viva a nossa esperança, né? Principalmente nos momentos difíceis, né? Nesses tempos complicados, sermos vigilantes, né? Será extraordinariamente rápido. Deus não revelou a nós quando será o arrebatamento. Conforme nós vemos aqui, Jesus falando, não sabemos dia e nem hora. O autor cita esse estudioso, Leon Morris, e comenta sobre como será no momento. Então, um momento é uma palavra, né, que fala átomo, que quer dizer uma coisa muito, muito rápida, né, uma unidade mais rápida possível que fosse possível medir naquela época, né? Então, é justamente essa ideia, né? Ele usa uma palavra para trazer essa ideia, né? Num instante, né? Num momento mais rápido que alguém conseguisse medir, né? Seria essa transformação, né? Extremamente rápida. Então, o Senhor Jesus, ele vai voltar, arrebatar a igreja e será repentina e surpreenderá o mundo, porque vemos aqui o Senhor Jesus, ele falando, né, que esse dia virá como ladrão de noite, ou seja, ninguém, como o ladrão aqui está falando, né, ladrão é aquele momento que ninguém está preparado ou apercebido, porque se soubesse, né, o dia que fosse algum ladrão fosse roubar, ele estaria ali vigiando, né? Mas justamente para mostrar que nós temos que estar nessa expectativa iminente da volta do Senhor Jesus. Gesiel Gomes, ele comenta que a vigilância, né, em relação às profecias que mostra o caráter inesperado do regresso do rei.
Devemos estar preparados com as vestes brancas, né, porque a volta do Senhor há de surpreender o mundo que não espera. O mundo inteiro se surpreenderá. Encontraremos Cristo nos ares. Então, mais uma especificação aqui. Dois aspectos importantes, né, que não pode ser esquecido. Primeiro, somente os que estão em Cristo participarão. Né, isso nós já falamos. Né, aquele que nasceu de novo, que está em comunhão com Cristo. O mundo somente perceberá quando notar o desaparecimento de muitos. Né, conforme nós vemos aqui. Apocalipse também falando sobre essa comparação com o ladrão. Né, eis que veio como o ladrão. Ou seja, aquele momento que ninguém está esperando, está todo mundo dormindo, né, ou está divertindo num outro lugar, e o ladrão vem e faz, né, faz lá o seu trabalho lá, né, faz o seu roubo lá, né, então, ou seja, aquele negócio bem rápido, né, o inesperado, podemos dizer assim, né. E por isso que a palavra de Deus diz, né, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Né? Aspecto importante sobre o arrebatamento é que a igreja encontrará com Cristo nos ares. Ele não pisará na terra, porque vemos aqui que nós subiremos ao encontro com ele nos ares, conforme diz em 1 Tessalonicenses. Né? O autor comenta que vários teólogos, comentaristas, apontam que a segunda vinda de Jesus se dará em duas fases, ou seja, o arrebatamento, Jesus vem até as nuvens para o seu povo, e revelação, Jesus vem com o seu povo, aí então no começo do milênio ou após a grande tribulação. Então são os dois momentos, né, da vinda do Senhor Jesus. Primeiro, o arrebatamento, ele vem até as nuvens para encontrar os que ressuscitaram e os que foram arrebatados, né? E depois, no final da grande tribulação, ele vem visivelmente para livrar Israel e dar início então ao milênio. Né? A primeira, que será então em segredo, mas aquele dia e hora ninguém sabe, vem para a igreja, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, né, os mortos que ressuscitaram, antes da grande tribulação. Como guardasses a palavra da minha paciência também, e eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3 e 10. Né? Virá nos ares, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então está muito bem claro, não existe dúvida em relação a isso. Só os santos verão. Né? A segunda vinda, ela será pública. A segunda parte, né, da volta de Cristo, ela será pública. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo os que os ultrapassaram. Né? Então, Apocalipse 1 e 7, ele vem com a igreja. Judas 1 e 14, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, né? Depois da grande tribulação, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aqui está falando dessa segunda vinda, né? Pisará no Monte das Oliveiras. Zacarias vai falar muito bem claramente sobre isso. Né? Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Então será
um evento totalmente diferente, né, do arrebatamento, né? O Senhor Jesus vem, pisa no monte, assim conforme os anjos falaram, né? Varões galileus, né? Porque estáis olhando para o céu, né? O mesmo Jesus voltará da mesma forma que o viste subir, né? Parafraseando aqui aquela parte, né, que fala sobre quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, né? Estaremos então para sempre com Cristo. A vida aqui ela é breve, né? Tudo é passageiro. A promessa da sua vinda é de estarmos com Cristo, né? Ele prometeu que onde ele estiver nós estaremos com ele. João, ele fala sobre isso. A promessa final ao que vencer, na carta de Laodiceia: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, né? E estaremos então para sempre com o Senhor. A morte não é o nosso fim. E aqui, mais uma vez, ele está falando aqui, né, sobre a vitória a vitória sobre a morte, né, daqueles que estiverem em Cristo, né? Mais uma vez, Antônio Gilberto, ele fala sobre isso. A retirada instantânea e sobrenatural. Arrebatar. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. O Espírito de Cristo é o Espírito do noivo. Significa, conforme o autor, o ato de demonstração de força divina e sobrenatural, né? Então, fica muito bem claro, né, esse estudo do arrebatamento e da ressurreição dos mortos. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.